Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje eu tenho o privilégio de receber. Vocês sabem que esse podcast é itinerante, a gente faz o que dá com o que pode, com os recursos que tem. Só não pode é ficar no rascunho. E hoje eu estou na cidade de Porto Alegre, recebendo duas pessoas muito especiais para mim, a dupla Klaus e Vanessa. Maravilhosos! Será que vai ter música aqui hoje, Olha, gente? Vou cantar capela para vocês hoje. Não, que legal, que alegria poder estar aqui, Fê, contigo. Podendo falar sobre assuntos relevantes e importantes e poder, de repente, impactar a vida de alguém que está aí escutando, né? E esse teu propósito, esse teu trabalho é tão legal, Fê, assim, ó, muito sucesso. Show de bola. Felizes demais de estar aqui. Muito bom. Artistas, empreendedores. Eu tive o privilégio de conhecer vocês dia 8 de março de 2017. Uma jornada aí nos últimos 5 anos de muitas transformações na minha carreira e na carreira de vocês também. Eu vou querer que vocês se apresentem para minha audiência, mas eu preciso contar como eu conheci vocês. Gente, presta atenção como foi esta cena. Real. Eu estava, real e oficial, eu estava no aniversário de uma amiga, a Cláudia, lá em Lajeado. Vocês foram tocar no aniversário dela, não tinham muitas pessoas, eu estava na beiradinha do palco, assim, acompanhei todo o show, super fã. E aí, no final, eu fui dar um abraço na Vanessa e eu falei assim, como é que tá a gestão de carreira dessa dupla? Quem é o mentor de vocês? O que vocês estão planejando para os próximos 5 anos? Aí, aquelas perguntas, e qual é o sonho da dupla? Você lembra? Uma temporada no exterior. Sim. Eu disse assim, então, eu falei para ela, me dá 30 minutos do tempo de vocês, que eu vou deixar as melhores perguntas para vocês planejarem a carreira de vocês. Jogou pra nós. Joguei de volta. E daí ela disse, quando? E eu disse assim, pode ser... Essa semana. Isso aí, porque é assim que tem que ser. Foi muito rápido, foi muito rápido. As coisas têm que ser assim. E você tem que ser ágil. E você não tem que ter vergonha de te posicionar. Verdade. Você não tem que ter vergonha de dizer aquilo que você está pensando ou julgar que a pessoa não vai te ouvir. Se ela não quiser te ouvir, depois ela faz o que ela quiser com aquilo que você falou. Mas não perca a oportunidade de dizer para alguém aquilo que tu tá pensando. Porque, olha, o que aconteceu nesses 5 anos, né? Eu digo que foi um encontro, assim, o universo vai te colocando, vai colocando as pessoas, né, no caminho. E se a gente não tivesse sido ali questionado, indagado, talvez a gente nem soubesse da necessidade que a gente tinha de fazer coisas além da música, né? Então aquele momento ali foi um momento tu plantou uma semente e ela brotou lindamente, assim. Foi tudo muito rápido, foi tudo muito no momento certo, né? Onde a gente já estava preparado para aquelas perguntas, onde a gente estava esperando que alguma coisa além acontecesse na nossa vida, né? E foi isso que a gente jogou para ti de volta. Talvez tu nem esperasse que a gente te dissesse alguma coisa além da música. E aquilo te surpreendeu também. E ali a gente foi construindo. Isso tudo num show pós um aniversário, né? Por isso que eu digo que a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado, porque as oportunidades podem estar na nossa frente. Pode ter uma oportunidade aí na tua frente e você não se comunica, e você não expressa, e você não desenvolve. Mas, claro, era um ambiente seguro. Sim. Era um ambiente de networking. E que eu sempre defendo isso, né? Networking tem poder. Você me ouviu porque você sabia que aqui naquele ambiente daqui a pouco tinham pessoas relevantes. Então, claro, o conjunto da ópera, o contexto, né? Você tem que estar preparado, você tem que ter conhecimento, você tem que ter atitude, você tem que ter boas relações. Tudo isso costura as melhores oportunidades. Verdade, né? Estar no lugar certo na hora certa. Isso, e muitas vezes a gente tá nesse lugar e a gente fica pensando, será que eu vou falar mais do óbvio? Vou falar óbvio? Será que vai ser uma colocação que não faz sentido? Se você não fizer, talvez o teu sonho pode morrer no rascunho. É verdade. Então, vamos ousar um pouquinho mais quando a gente tem a oportunidade, né? Mas já deixamos aí a primeira lição para quem está nos acompanhando aqui nesse episódio. Sigam @Klaus e Vanessa. Legal. Se fizer sentido, compartilha, encaminha. Faz a gente ficar sabendo que vocês assistiram com a gente esse episódio. Um pouquinho da história. Contem como tudo isso começou.
Família, carreira, trabalho, jornada, são 22 anos. 22 anos. Ao mesmo tempo que da minha carreira. Viu? 22. 22 anos. Contem um pouquinho da história. Começamos lá em 2000, onde a gente se conheceu e nunca mais se desgrudou. A gente tinha os mesmos sonhos, as mesmas vontades, a mesma idade, né, ali, contemporâneos. E aí a gente foi construindo em cima do amor e da cumplicidade, porque assim, esse encontro aqui meu e do Klaus foi um encontro de almas, assim. Não porque são gêmeas, não porque são parecidas, mas o propósito era o mesmo, né? Então a gente construiu ali, começamos pela carreira, depois veio a família e agora vem um monte de coisas mais que tem acontecido na nossa vida, principalmente depois do nosso encontro, né? Vai resumir demais, eu acho, né, Cláudia? Resumiu. Não, tá aprendendo, parabéns. Tá aprendendo, isso aí. É isso aí. Vocês se conheceram aonde? Aqui em Porto Alegre. A gente se conheceu em Porto Alegre. Eu tava cantando com o Armandinho na época, foi 2000. O Klaus recém tinha chegado da Califórnia, ele morou um tempo lá. E aí ele me convidou para cantar na banda dele, porque a irmã dele que cantava junto com ele estava indo para São Paulo, tinha se formado em fisioterapia e estava indo morar em São Paulo. E aí eu, na hora, pensei assim, esse menino aí, vamos ver qual é que é. E aí me deixei, né? Dei uma oportunidade para ele e ali me apaixonei e nunca mais, depois daquele ensaio que a gente fez na casa dele, nos desgrudamos. Nunca mais. Foi aquela coisa de estar tocando, ensaiando, cantando, nos olhares, descobrir que todos os ideais eram os mesmos. Foi paixão, assim. Era uma coisa assim, a gente não conseguia se desgrudar, ficar longe. A gente não precisava mais dizer, mas tu gosta daquilo também, tu gosta daquilo. Não, os olhares falavam. Impressionante, foi impressionante. E a história começou e vocês foram ganhando os espaços em Porto Alegre. Naturalmente, né? A gente era muito jovem, né? Então a gente não tinha programado, eu vou ser cantor, eu vou ser artista. A gente gostaria de ser e estava se dedicando para aquilo. Mas éramos muito jovens, assim. Então, as oportunidades que foram acontecendo pra gente de maneira natural que nos trouxeram para esse caminho. Então, eu costumo dizer que foi a música que nos escolheu. Foi a arte que nos escolheu, porque ela facilitou esse caminho pra gente. Né? A gente nunca teve que... Claro, a gente se esforça, batalha, acorda cedo, vai atrás, se dedica para aquilo. Mas quando as oportunidades boas acontecem para te se destacar naquele meio que tu tá, né, naquela profissão, é uma coisa meio de destino, eu digo, assim. Tu acredita nisso? Eu acredito muito nisso. Algum momento que tu e o Klaus assim perceberam, nossa, tá acontecendo alguma coisa de diferente? A gente está sendo visto de uma forma diferente, que vocês começaram a ter um reconhecimento, um resultado. Quando foi esse momento? O que vocês estavam fazendo? O que foi? O que estava se passando em torno de o gatilho? Gatilho, porque as pessoas me dizem, Fer, quando foi o momento? Quando tu percebeu que algumas coisas estavam chegando para você, né? Como tu viu os teus pontos de virada, né? Eu queria escutar isso de vocês. O que estava acontecendo em torno dos pontos de virada? Quais foram? Isso é muito legal. A gente tem momentos muito legais assim de lembrança, né? De pontos que a magia estava acontecendo, assim, era de todos os lados. O primeiro foi o Café do Lago, né? Com certeza. Construção nossa foi no Café do Lago, que era um bar, e até vou contar rapidamente se a história é legal, que a gente descobriu que tinha um café que tinha sido feito no meio da Redenção, um deck lindo, onde as pessoas, uns velhinhos, iam tomar chá de tarde. E eu fui lá falar com o Fabinho, grande Fabinho, abraço pra ele. E, tudo bem, eu sou o Klaus e tal, e a Vanessa aqui. Cara, a gente queria ter a oportunidade de tocar aqui e te mostrar o nosso trabalho e tal. Ele viu assim, vamos ter que olhar assim, marca aquele olhar mais um aqui, né? Tá, cara, é o seguinte, velho, vocês querem vir aqui, meu, R$30, vocês venham aqui, tocam R$60. Dá 30 pila pra cada um, velho, é o que eu pago aqui, e tchau, virou as costas. A Anissa queria esmurrar ele, eu falei, Nessa, a gente vai pegar esses R$60. E a gente vai traçar aqui uma história. O Taurino. E aí, a gente foi tocando na tarde pros velhinhos, trazendo nossa galera, espichando o show pra noite. E aí o barco
foram 8 anos de sucesso. Café do Lago girava num lugar que cabia 100 pessoas, girava 400 pessoas por noite. 600. E ali a gente comprou nosso primeiro apartamento, porque quando eu vi que ia estourar, falei, cara, o ingresso é nosso. E aí quando a coisa estourou, ele se apavorou, ele falou, pelo amor de Deus, não, vamos rever isso aqui. Eu falei, se tu quiser rever, a gente sai fora. E aí ele, não, tá tudo certo. E ali a gente comprou o nosso primeiro apartamento em, sei lá, 1 ano, 2 de Café do Lago, e ali se construiu a história. E no Café do Lago, esses 8 anos, foram vários cliques que eu ia chegar aí, né? Que a gente via as coisas acontecendo, porque era o cartão de visita, era o lugar onde vinha até estrangeiros, era o ponto de visita de Porto Alegre, era o Café do Lago. E ali começaram a vir os shows, e aí dali veio o Rick Bonadil, dali tudo chegou na mão primeiro da Arnaldo trabalho. Sacomani, o falecido Arnaldo Sacomani, porque dali veio o primeiro DVD que era para ser vendido no Café do Lago, CD, que era para ser vendido no Café do Lago, e aí ele foi muito mais além, caiu na mão da Arnaldo Sacomani, que levou para o Rick Bonadil, que um devia favor para o outro, e o Rick Primeira Bonadil música na curtiu rádio. Malhação, aquele efeito cascata. Antes disso a gente foi tema de verão, eu fui a primeira mulher no Rio Grande do Sul a ser tema de verão de uma rádio, porque sempre foi um mundo muito masculino. As cantoras que existiam no Rio Grande do Sul não eram muito cantoras de pop, elas eram mais do MPB, uma coisa mais underground que não tocava na rádio, né? Então acho que eu e a Tati aí fomos uma das primeiras cantoras a tocar em rádio tipo Rádio Atlântida, que era pop, para rádio jovem, né? Então eu fui a primeira mulher a ser tema de verão da Rádio Atlântida com a Medo de Amar. E a Medo de Amar que foi o segundo ponto de virada. O primeiro ponto de virada foi o Café do Lago. Esse foi um dos onde a gente conseguiu provar para as pessoas que a gente era bom, porque a gente precisava de uma oportunidade, como a gente era muito novo. Precisava de um palco. A gente ouvia muito não. A gente batia nos bares e aí tinha aqueles músicos mais da antiga, né, que já dominavam o mercado, e a galera falava assim, não vai dar, hoje não vai dar. E o Café do Lago a gente construiu, porque ele era um lugar que não era conhecido, e a gente fez aquele lugar ser conhecido. Então, era a nossa casa. Então a gente construiu aquilo ali, né, a gente teve a oportunidade e mostrou do que a gente era capaz, né, por que a gente veio. Juntou. Lá, e aí depois o tema de verão foi a segunda virada, porque a partir daí, quando a gente foi o tema de verão da Rádio Atlântida em 2007, foi que veio o Planeta Atlântida, e a partir daí veio as majors, os grandes empresários, né? Então foi ali. Foi ali. A gente brinca até hoje, porque, bom, até não faz mal falar de coisas, de valores do passado, porque é legal, né? A gente lembra com o maior frescor, assim, da coisa. Daniel Tavares, nosso produtor naquela época, né? Meu, tô enxergando, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara. Vocês vão começar a fazer show no interior, a gente vendia, sei lá, 500, 700 pila o cachê. Meu, é 1.500 mês que vem, no outro mês que vem, no outro mês já vai estar em 3, e tudo pra frente lá em 5, e eu falei... Aí vocês tinham alguém dirigindo, aí vocês já tinha trabalhado com a Armando e tal, e aí ele falou, meu, no mês que vem já é 1.500, lá pra frente se continuar nessa crescente já é 3, e no final do ano é 5. Ele falou, não, bem capaz, imagina que a gente vai conseguir chegar aí. Então foram as coisas acontecendo. A importância do planejamento. A importância do planejamento. Há 20 anos. 20 anos atrás. Eu escuto e ecoa para mim. O talento, ele precisa de um espaço para ser mostrado, mas nesse espaço você precisa ter persistência, porque não acontece da noite para o dia. Você tem que ter resiliência, você tem que provar depois da régua que dá certo. E aí depois o jogo vira, e quando o jogo vira, você tem que estar preparado para lidar com as próximas etapas. Você falou o planejamento, mas ter também alguém que conduziu, né, nas negociações, nesse direcionamento,
né? O quanto é importante o olhar externo. Eu estava escutando hoje de manhã um podcast vindo para Porto Alegre e a colega falou de dentro da garrafa você não enxerga o rótulo. Então, como é importante você ter pessoas de fora que daí começam a te apontar as coisas que estão acontecendo, né? Um mentor, um diretor, quem for, para que você não se perca na rota. Porque começa a acontecer o que o Klaus falou, tudo junto. Aí quando as coisas começam a fluir, as coisas acontecem junto. E em algum momento vocês sentiram medo? Ou vocês, alguma coisa, alguma trava nessa jornada, medo de julgamento, foram criticados, se sentiram, teve alguma coisa que segurou vocês nessa jornada do crescimento, da evolução, da transformação? Eu te digo que não, porque a gente estava plantando tanto tempo para aquilo já, sabe? Porque quando começou a dar os cliques, a gente já tinha uma caminhada, que a gente jogava tanto pro universo que a gente queria aquilo que estava começando a acontecer, que a gente só estava assim, de braço aberto, pronto para receber. E antes? Tu sempre lidou muito bem com medo. Sim. Eu nunca, qual é a tua estratégia? Eu sempre pedia muito pro universo que a gente estava ali fazendo a nossa missão e a gente ia entregar tudo que a gente sabia para poder... Tu acredita no poder da visualização, da intenção, que o resultado começa na mente, que a técnica 3D funciona. Deixa a técnica 3D aí nos comentários desse podcast aí para as pessoas sem me conhecer, né? É uma técnica dentro da minha metodologia para quem está chegando aqui pela primeira vez, que ajuda a destravar o emocional, despertar potencial, performance e ajudar as pessoas a tomar decisões estratégicas e prósperas. E isso que você acabou de falar faz parte do processo. Eu lembrei de rapidinho o episódio. Não dá para ver daqui, chaminé do gasômetro. É um dos pontos mais altos que tem. A gente foi convidado num programa, para participar de um programa, e a gente ia descer de rapel a chaminé do gasômetro. São pouquíssimas pessoas que fizeram isso até hoje aqui na chaminé. E convidaram a gente, eu falei, tá, eu vou nessa, eu vou conseguir. E eu passei uma semana inteira mentalizando antes de dormir, eu descendo aquilo. Chegou no dia, me deu diarreia e tudo, nervosismo. E eu cheguei lá em cima e vendo o cara botar a cordinha pra mim, dá mais de 30... 100 metros. E o cara botando aquela cordinha e eu pensando, aquela corda pode arrebentar. E a minha vida vai estar por aquela corda e eu tô confiando que o cara deu um nó decente. A Nessa subiu primeira escadinha, desceu. E eu fui lá em cima e desci. E eles falaram, eu nunca vi ninguém fazer pela primeira vez um rapé nessa rapel. Mas começa na mente. E eles falaram, eu nunca vi ninguém fazer rapel nessa altura pela primeira vez na vida. E eu mentalizei aquilo, né? Uma semana mentalizando. A mente estava preparada, mas o corpo também, porque você tem uma busca, né, pelo equilíbrio, pelo cuidado com a mente e com o corpo muito, muito especial. Então, quando os dois estão caminhando junto com a intenção, as coisas também favorecem, né? Sim. Não adianta só intencionar, mas você não faz a tua parte. Lá no dia a dia você se cuida, você faz tudo que favoreceu aquele processo, né? É a preparação. Então, eu digo, quando você aliar as duas coisas, que é se preparar para o jogo, né? Que você quer fazer, e a tua mente não ser um bloqueador, não ser uma trava, ela é a primeira camada do processo. Ela lapida toda a transformação, ela te faz ficar preso. Só que ele me respondeu, e tu? Eu sou o contrário disso, né? O Klaus é meu coach do medo. Então, desde o início, eu sempre puxava, né, o freio de mão. Não, eu não vou conseguir. Não, eu não quero. Não, eu não consigo. Não, eu não sou boa o suficiente. E ele sempre me empurrou. Ele sempre botou o holofote aonde tinha que ir. É lá, e tu vai ir, e tu consegue. E quando eu não queria, eu ia sem querer mesmo. E quando eu tava com medo, eu ia com medo mesmo, porque ele me empurrava, eu não tinha opção de não ir. Porque não dá ré. Então o Klaus falava assim, não, tu vai. Então desde uma coisinha pequenininha até coisas grandes, o Klaus é o meu mentor, assim, disso. Olha que interessante isso. Com certeza. Muito bacana. Um acelera, o outro freia. Um puxa, o outro, né? São as diferenças. Certo, né? Uma dupla que porque eu digo que o que não pode ser diferente são os valores.
O perfil diferente, ele soma. Se você souber colocar isso no jogo, o igual pode, né? O diferente. Agora, os valores é que fazem toda a diferença, né? Propósitos, isso, valores. propósitos, valores, o que transcende a questão comportamental, né? Isso. Que bacana isso. E aí, vocês nesse período todo administraram, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo, mas, cara, como é que é ter um negócio, ter a família, porque é 24 horas literalmente por dia, quase juntos, né? Sim. É da hora que acorda, sai, crianças, escola, rotina, academia, é verdade. E aí vai e volta essa construção, esse trabalhar junto, estar todo. Como é que vocês administram isso? Se eu tivesse uma receita, eu já teria escrito um livro, já teria sido best-seller. Muito bom. Porque as pessoas querem saber. É o que mais nos perguntam. Assim, porque é óbvio, a gente briga, né? Como tem vocês conseguem brigar 24 A gente é humano. A gente não tem uma receita para isso. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Não sei. Acho que é saber o limite de tudo, das coisas, né? A gente tem algumas combinações, A né? gente estoura, mas tem que saber o limite de estourar, pra também não passar do limite de não olhar pra cara. Não, a gente não deixa sabe o limite, né? Conduz ali, até com os filhos. Um tá sem paciência, tá... Não, calma que eu deixo. Vai que eu seguro. Aí inverte, aí o outro fica sem paciência. Sim. Não, calma que eu... Mas aquelas combinações que a gente faz, assim, desde o início no relacionamento, né? A gente sempre combinou que a gente não ia estar de mal quando subisse no palco. Foi uma combinação. A gente pode ter tô puta com isso que aconteceu e agora a gente vai resolver antes de subir no palco. Porque a gente vai subir no palco de bem. Então isso sempre foi uma premissa pra gente fazer os nossos shows. Tem uma mística muito especial, tu tá no palco e passar isso pro público. Que não... E o dom que a gente tem, que é tão especial, a gente não saber usar. Então a gente tem que respeitar muito, né? Valorizar muito a arte de estar no palco e subir de bem, se entregar de alma lavada. Isso aí Perfeição não existe, né? A gente vai lidando com os desafios conforme eles vão acontecendo, né? Com maturidade, o Klaus sempre muito maduro, desde que eu conheci ele. Essa maturidade dele, essa veia empreendedora, essa inquietude dele no negócio de fazer acontecer de tudo para ontem. O Klaus não deixa nada para amanhã, ele faz tudo ontem. Quando tu pede para ele para amanhã, ele diz assim, ó, já tá feito. Já sabia que tu me pediu, já fiz ontem e agora... Então, ele me impulsiona nisso aí, porque eu sou o contrário. Então, nesse ponto 3, a dica que a gente deixa aqui para os casais e aqueles que têm negócios tenham os seus acordos, claros, os acordos. Isso que você falou, não suba no palco com um problema que ninguém tem nada a ver com isso e a tua energia transborda. Quando você vai para o negócio, né, você precisa respeitar aquele que está fazendo negócio com você. Então, se respeite antes, ajuste as coisas antes. Isso é uma dica muito preciosa, assim. Eu sempre digo, Isaac, não pode dormir de briga. Não pode. A gente tem os nossos acordos bem claros. Um deles é esse. Não pode ir dormir brigado. Não pode. Tem que resolver o que precisa ser resolvido quando desacorda em alguma informação. E funciona. É isso aí. A gente como você falou, a gente tem os nossos erros, os nossos acertos, as coisas, né? Todo mundo. Fica acumulando coisas, né? O acúmulo é que te dá o estresse, né? Que te transborda, o briga, o estresse. Passa limpo, zero ali. E eu imagino, né? Porque uma das coisas que eu defendo muito para as pessoas que conseguem transcender no seu resultado é elas terem uma rotina, elas terem rituais, elas se conhecerem para lidarem melhor consigo mesmas, tá? Eu acompanho os rituais de vocês, mas eu sei que as rotinas mudam diariamente. Então a pergunta que vai para a mesa porque um dia toca de noite, outro dia toca de manhã, outro dia faz não sei o que, mas a rotina, o ritual, eu percebo que vocês têm alguns rituais, né, na vida de vocês que eu acho que eles são muito importantes para quem quer evoluir mentalmente, fisicamente, para quem transcende nos resultados, que envolvem
a saúde, todos esses aspectos. Como é que vocês administram isso? Tipo, porque teria todas as desculpas para estar cansado, dorme tarde, tem show. Como faz isso? Duas pessoas que têm uma rotina diferente. Porque isso tem muitos que estão aí acompanhando, daqui a pouco tem a desculpa de não consigo, tô cansado, não dá, o horário, né? A gente naturalmente reage dessa forma às vezes. Como é que vocês fazem? É meio doido, né? Porque aí vai de como tu prioriza as coisas e o quanto aquilo te faz bem e tu precisa daquilo, né? Tô falando no meu caso aqui, para mim a minha meditação é oxigenação no exercício, é onde eu boto as minhas ideias, eu sei que tu gosta de correr, também, Eu amo. tu tem isso também, né? É a hora que a gente tá meditando ali, né? Oxigenando, respirando e de uma maneira, mesmo que tu não pense em nada, tu tá organizando teu HD. Então, para mim, primeira hora do dia, para mim, é sagrado. Eu adoro ver o sol nascer e fazer exercício. Para mim, é uma coisa divina ali, é o maior momento de estado de saúde, de sentir a vascularização, sabe? Respiração. E tu tá ali vivo e com saúde e o resto do dia vai andar bem porque eu fiz meu exercício. Na pandemia, o bicho pegando e tal, fazendo a pizza nasceu na pandemia, eu ia para Ceasa de manhã me debatendo e tal. Não, tem que ir para Ceasa às 6, 7 da manhã, tá? Nossa, Mas então acorda às 5, eu vou fazer meu exercício e depois eu vou para Ceasa fazer as Eu compras. fico impressionada com isso. Tudo é questão de acordar mais cedo. Tudo é questão de E acordar mais aí cedo. que as diferenças se somam. É nesse momento que as diferenças se somam. Porque no momento em que ele chega, que ele fez tudo isso às 5 horas da manhã, e ele chega meia-noite no show e ele tá cansado, eu tô vendo que fisicamente ele tá cansado, eu vou lá e faço a minha parte. Porque como eu dormir mais, como eu prezo o meu sono até mais tarde, como eu prezo o meu momento de silêncio, que eu não gosto de ficar, eu gosto de ficar mais sabe? Introspectiva, pensando na minha casa, ali em silêncio, sem falar com ninguém, sem trabalhar muito, sem me cansar muito, porque eu sei que eu vou despender uma energia absurda na hora do show, eu faço essa parte na hora do show. Eu sou o gatilho dele que faz assim, ó, vem faz comigo, voar. Que agora é a minha hora de trabalhar. E aí a gente se completa. E aí vai administrando. Ele vê que eu tô indo com tudo e ele vem atrás. Ele colocou uma coisa na mesa há pouco, pandemia. A pandemia mudou o jogo de vocês? Pandemia, fecha tudo, música, palco, carreira, vida, família. Como foi para vocês? Foi para nós, acho que uma oportunidade da gente crescer, evoluir e valorizar tudo que a gente tinha há 20 anos. Porque eu digo que eu só tirava nota, né? 20 anos de show, só tirando nota, né? E aí, de repente, o Jornal Nacional diz que decreta a pandemia, a agenda cai, ia ser o ano mais bombástico de shows da nossa volta. E ali eu falei pra Nessa, a gente ia estar amanhã. Ali tu saiu porque do na rascunho, verdade, né? Porque na verdade assim, somou duas coisas aí, né? Uma temporada no exterior, que vocês não falaram, né? Que foi um sonho que vocês tiraram do rascunho, ficar uma temporada no exterior. Eu acho que vale a pena contar isso, da experiência, porque às vezes quantas pessoas, né, têm o sonho de ficar um tempo fora, que se perguntam como fazer, o que não fazer, e que acham que não conseguem, até para inspirar aí, e para botar o pé no chão de quem está pensando sobre isso, será que eu vou, será que eu não vou? E a volta, porque vocês, cara, chegaram e estourou a pandemia, né? Contem aí um pouquinho isso. Foi mais uma... Como é que é? Quando o avião decolou, essa eu preciso fazer bem assim, quando o avião decolou e vocês estavam com as malas no avião, eu estava perto, estava acompanhando, tu vai falar. E aí vocês viram, cara, nós estamos indo, vocês estavam com visto 100% para ficar lá? Ainda não, né? Não, a gente ia entrar com o processo do visto de artista. Isso, lá. Então aí vocês tinham riscos calculados. Eu não consegui. Mas tinha uma agenda totalmente sendo cancelada aqui no Brasil. Sim. Não faremos mais shows. Tudo... nós temos... Ficamos 6 meses, né? A gente se conheceu, falamos sobre... Foi quando tu deu a virada pra gente, né? E a gente pensou, como que a gente vai ficar lá um tempo nos Estados Unidos sem trabalhar, se a gente vive do nosso trabalho? Aí a Fer começou a botar a manguinha dela de fora e trabalhar, né? Onde ela trouxe as técnicas dela
E a gente aplicou a nossa vida em cima da técnica e deu certo. Lembra que a gente tinha um painel onde a gente anotava tudo, cálculo, detalhinho, todo o planejamento, gente. Ele fez todas quantos as shows, perguntas. né? A estratégia e planejamento inicial. Preciso de quantos shows para morar lá? Quanto que é o custo para morar lá? O que tem que manter aqui? O que precisa para quando voltar? Foi tudo que muito... contas que continuam correndo aqui? Quanto tu precisa para deixar 6 meses, 8 meses sem voltar? Era a visão para o casal, para a Olivia, então, a gente para teve tudo. que deixar tudo pronto. A nossa ida para lá, a nossa vida que ficou aqui, tudo isso foi planejado, né? Foi por isso que deu certo. E esse tempo todo foram 6 meses. Mas vocês ficaram lá mais de 2 anos, né? Quase 3. Ou seja, funcionou, né? Funcionou. E se não funcionasse, a gente ia voltar no primeiro mês. Verdade. Mas vocês foram com a expectativa de não voltar mais, contem? Ou com a expectativa de uma temporada? A gente foi, assim, aberto pro que porque o universo trouxesse pra gente. A gente gostaria muito, primeiro de tudo, era que tivesse acontecido alguma coisa lá que pudesse a gente permanecer lá. Mas primeiro de tudo, o que a gente evidenciava? A vivência. Vamos viver, vamos se dar o luxo de viver e dar pra Olivia, que só tinha ela, esse gostinho de poder morar na Disney. O primeiro ano foi sabático. Então foi, primeiro de tudo isso, o que viesse de lá seria lucro. Aqui a gente tinha o nosso ganha-pão que a gente vinha buscar, tá tudo certo. Se não acontecer nada lá financeiramente, se não vier uma fonte... Tava no plano. Tá no plano, tá no script, visão pessimista, era essa, tá tudo certo. Vamos viver, vamos vivenciar. Então isso aí foi cumprido. Uhum. É muito incrível quando tu vê todo o processo. Agora passou um filme na minha cabeça. E por que as coisas acontecem e o saldo positivo de tudo isso, né? Porque essa temporada nos Estados Unidos que a gente passou lá e que não foi fácil, por mais maior planejamento que a gente tenha feito e tal, não foi fácil porque financeiramente não foi fácil. Não é porque a gente não queria estar lá ou tinha dúvida. Não, a gente queria estar lá. O que nos bloqueou, assim, de poder estar lá e continuar lá foi o financeiro. E essa pressão, a pressão financeira... A pressão financeira, ela te destrói, né? Te destrói. Então foi um ciclo que a gente viu que ia fechar, fechou, beleza. Só que se a gente não tivesse passado por toda essa experiência lá, a gente teria passado uma pandemia terrível. Foi uma preparação para a pandemia. Foi uma preparação para a pandemia, porque a gente estava assim, meu Deus, eu já estou vivendo uma pandemia já há 3 anos e meio, financeira, né? Porque para mim o único prejuízo que a... Não foi o único prejuízo, né? Eu vou estar mentindo. Mas um dos prejuízos maiores que foi para o planeta inteiro foi a parte econômica, né? Que a pandemia trouxe, muitas empresas quebraram, a gente, né, foi obrigado a viver com menos, ali a gente aprendeu que a gente precisa de muito pouco para viver. Só que a gente já estava em estado de aperto econômico nesses 3 anos. Então aquilo ali foi uma faculdade que a gente fez da pandemia. Perfeito, e nasceu um novo negócio, né? Exato. E nasceu novas marcas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então só vejo um saldo positivo, porque tirando a parte econômica, né, e psicológica, que eu acho que das crianças foi bem ruim, só teve saldo positivo. Na pandemia, porque eu engravidei, eu tive o Gael nesse meio tempo. Que era tão esperado. Que era meu sonho, era o meu segundo filho. E aí, a gente teve a oportunidade de se dedicar para um outro negócio, porque a gente queria muito empreender, mas a gente não tinha tempo para empreender, porque a música tomava 24 horas do nosso dia. E ali a gente tinha 24 horas para pensar em outra coisa. E foi aí que veio os outros projetos. A paixão da pizza que... Desde lá quando eu morei no Havaí, eu entregava pizza, tinha uma coisa com pizza. E aí, na Flórida também, a gente teve um episódio bacana com o Ronaldo do Homem Pizza, que fez mais uma proximidade da pizza. Sim. E aí eu falei, vamos para alimentação na pandemia. E aí nasceu a pizza da dupla. Primeiro assim, né, como é que a gente vai fazer, meu Deus? Amanhã eu tô entregando pizza, né? Como assim? Amanhã eu tô entregando pizza, não sei, vou falar, Ronaldo, vou pegar a cozinha dele aqui. Amanhã, no dia seguinte, a gente estava abrindo massa, recheando, eu e meus irmãos. A família toda. E entregando pizza, queimada, saindo, assim, de qualquer jeito. O Klaus entregava pizza, atravessava a cidade, batia na porta. Desculpa, a pizza tá queimada aí, né? Não, eu vi que saiu queimada, desculpa, tá? E as pessoas, tudo certo, legal, parabéns e tal. Não, e quando abriu a porta e viu que o Klaus era o entregador, porque não se tinha nem motoboy para trabalhar, né? Era encerrado.
E aí o Klaus era o motoboy da pizza dele. Aí a Olha galera aí. falava assim, meu Deus, Klaus, tu tá aqui, eu nem trouxe um telefone pra tirar uma foto contigo. Era muito Várias- engraçado, mas Várias foi histórias. muito legal. E aí, eu acho que eu ajudei a quebrar aqueles paradigmas de que, não, a pessoa é uma coisa na vida, ainda mais cantora, artista na pandemia, espera que passar a isso. pandemia de braço cruzado. Não, Quebrou. tem isso. Uhum. Sabe, hoje em dia o CNPJ possibilita tu ter várias atividades no enquadramento ali do CNPJ Sim. para isso, porque a pessoa pode fazer várias coisas. Mas daí Verdade. aí vem uma coisa que eu coloco na mesa, é atitude, é visão, é movimento, é botar a mão, é não se Sim. preocupar com a opinião alheia, Exato. é se colocar na frente, é Quebrar botar, conceitos. é pra fazer, é Sim. quebrar preconceitos e ir pro jogo, né? Eu acho que isso Muito legal. é muito, muito, muito bacana. Até tem aqui, ó, esse não dá, esse aqui é só pros amigos, né? Por Ainda são enquanto. os amigos em fase de divulgação, ainda mais em breve a gente vai... É impossível comer um só. É impossível, eu comi Esse meio projeto pacotinho. aí vem Olha, muito da os verdade do dois trabalho não do pode Klaus, porque assim como a pizza que tem essa pegada, né, que a gente tem uma indústria, para quem não sabe, tá ouvindo aí no podcast, a gente tem uma indústria de pizza sem glúten congelada, né? Que abastece a rede Zafra. A gente distribui para algumas lojas também, para hipermercados, né? E a gente está crescendo cada dia mais. E esse é um outro projeto, né? Dos nuts caramelizados zero açúcar. E isso tudo faz parte da verdade, né? E do histórico de lifestyle do Klaus. Né? Storytelling é importante nessa hora, né? Porque as pessoas... A história é o que mais importa. A gente escutou, esse podcast que eu escutei de manhã é muito forte. A história sempre é o que marca a transformação de Sim. qualquer negócio, desde os nossos anos passados, né? Sempre é a história, né? Quando o Klaus começou a entregar a pizza normal, assada, tá, a gente vendia ali, a gente defendia o nosso futebol todos os dias. E aí o público começou a apostar, mas o Klaus não come essa pizza. O Klaus não come essa pizza, porque ele malha todos os dias, jamais. Tu come a tua pizza, Klaus? E eu não podia mentir. E aí aquilo gerou uma incomodação nele, e aí que surgiu a pizza sem glúten. Ele desenvolveu uma pizza que ele consumia. Então é muito da verdade. A verdade, dele, né? a verdade. É muito real, é muito orgânico isso. E assim. a pessoa falou, agora sim, tem um produto que tem a ver contigo. As pessoas enxergavam isso. Ele foi lá, assim, eu acho assim, E ali esses produtos também, o coco crocante no eritritol. E aí eu registrando ele, descobri que ninguém tinha registrado e ninguém tinha feito, ninguém tinha ido para panela, eu acho, fazer o coco no eritritol virar crocante. E eu consegui patentear a receita. Então, é uma receita patenteada. Tua. Minha. Tua. O nuts zero açúcar crocante, caramelizado. E tá, esse produto ele é muito bom, gente. Quem ainda não provou, tenho certeza que vai provar. Mas assim, ele chegou num resultado muito, muito maravilhoso. Que incrível. Ô, Klaus, onde é que tu abastece a tua criatividade, os teus insights, toda essa energia? De onde vem toda essa... Né? Não que eu não tô dizendo que tu não tenha, tá, Vanessa? Esse é Isso aí! O sexto sentido todo eu ouço muito a Nessa. Tem coisa que ela tem que me frear e eu me ligo, tá? Opa, vamos baixar um pouquinho, não, calma. Porque essa questão de vir ideias realmente, sabe? É uma coisa que tá... Eu te entendo, Não tem como segurar. Não tem como segurar. Tu acha que o esporte tem uma responsabilidade aí nessa... Eu acho que sim, porque eu acho que o setor da mente, da criatividade, assim como a música, né? E ter ideias para o business, eu acho que vem do mesmo lugar aqui. E acho que a motivação da vida, o esporte, sabe? Para mim, é como eu estava voltando ali, organizar as ideias e valorizar a vida e a saúde é a base de todos os pensamentos, né? Pra tudo. A gente tava falando antes de começar, né? O podcast que tu estava mostrando uma reflexão tua de ontem e falando, né? Do que adianta a gente estar aqui fazendo acontecer, realizar, fazendo negócios, transpondo, se desafiando e não se cuidando, né? E chegando lá nos 50, nos 60, tendo remédio para pressão e aí eu tenho um negócio bacana que tá me dando dinheiro para viajar, para ter um carro bacana,
matou mal de saúde, não adianta nada. Daí eu disse, não tô aqui no presente, tomando um copo de água e lendo um livro, destrave sua vida e saia do rascunho, ou pessoas precisam de pessoas, que isso nos ajuda a se afastar de uma das doenças que está abraçando a nossa população, que é o Alzheimer, né? Que a gente não tem memória. Eu acho que o pior é você chegar lá, ter saúde física, mas não lembrar daquilo que está acontecendo. Pai, na cara. Né? Então, a soma de todos os pontos. Nessa jornada, eu imagino que assim como na minha, tiveram erros. Sim. Algum que foi de altíssimo impacto? Porque eu sempre digo, ou a gente aprende no amor ou a gente aprende na dor. Teve alguma coisa assim que ficou registro para a dupla? Cara, isso nós aprendemos na dor. Muitas coisas, assim, talvez algumas conexões de trabalho que não... Que funcionaram por um tempo, mas depois não tinham a mesma garra, a mesma... Eu diria que a gente está falando de várias questões bacanas que é onde a gente atinge os objetivos, né? Mas para atingir esses objetivos, acho que vou dizer que a maioria dos projetos a gente planejava um caminho e o caminho foi outro, porque naquele caminho muitas vezes a gente deu de frente uma porta fechada, então a gente persistiu, ou morreu na praia, mas dizer assim que um projeto criado com carinho, ele deu certo, mas por voltas diferentes. Os erros, talvez algumas conexões que a gente tenha feito, mas que nos ensinaram, porque como que eu vou saber hoje a pessoa que vai administrar a minha carreira que vai dar certo? Hoje eu tenho uma outra visão sobre isso. No início a gente vai pegando o que tem, o que a vida vai oferecendo, e tu vai aprendendo com os erros, né? Eu tô falando dentro da nossa carreira porque a gente vive a música, né? A música nos trouxe tudo. A música que norteia, que forjou a nossa vida foi a arte, foi a música. A partir daí que a gente criou a nossa família, a gente construiu, a gente adquiriu a nossa casa, a nossa vida, tudo foi a música que nos deu. Então é disso que a gente entende muito hoje. E aí... Se a gente não tivesse errado... O otimismo já foi um erro? Ser muito otimista? Não, talvez a inexperiência, né? Sempre. Mesmo? O otimismo, acho que não é um erro, porque ele faz parte, ele tem que te acompanhar, tu tem que ter alguma coisa boa do erro. Não, eu falei isso porque eu recordei de uma entrevista que eu fiz há poucos dias e tá aqui rodando no podcast com o Marcelo Germano. E ele falou que algumas coisas que ferraram com a carreira dele. Ele falou, ser otimista demais. Cara, eu olho para as coisas e eu vejo, e vi elas e quebrei 3 empresas por isso. Ser otimista demais, mas não ir lá no detalhinho e entender o que era realmente possível no meu espaço de tempo, na minha competência, e que algumas coisas, elas só vêm com a prática, ela só vem com a experiência, só vem passando. Exatamente. Né? Isso. E a segunda coisa que ele falou, me reportou muito o que você colocou, ele fala a importância de ter sócios, de ter com quem dividir, né, as responsabilidades, e que muitas vezes as pessoas acham que ter sociedade pode ser um problema. Então sempre vai ser uma discussão de várias mangas, vários pontos de vista, mas você aqui na mesa que para mim, vontade de vencer, pela vontade de fazer diferente, fortalecer parcerias, se colocar em situações que depois você se pergunta, nossa, será que eu devia ter feito isso? E aí você, para quebrar as coisas que você construiu, elas te dão um impacto muito maior na carreira e na vida. Então, ouvindo, né, o que parece que pode ser o caminho mais rápido para que algumas coisas aconteçam, eu acredito que tudo é como uma semente, ela precisa ser germinada, ela precisa ser cuidada, precisa crescer, né, e você tem que ter muito cuidado nas escolhas. Por isso, dentro do meu livro diz, tome decisões com os valores na mesa, tenha clareza daquilo que você quer, e se a promessa for muito milagrosa, desconfie, né? Então isso eu sempre vou trazer para minha trajetória, né? E com isso a gente aprende
coisas que a gente não faria, né? O que a gente evitaria. O que vocês evitariam, assim, da jornada de vocês? Se pudesse fazer de novo? Eu acho... Faria alguma coisa diferente? Acho que a gente faria tudo de novo. Eu sou o resultado de tudo que eu vivi. E a gente é muito contente, a gente é muito realizado com o que a gente se tornou. E eu não acredito, eu desconfio de alguém que não passou por erros, assim. Eu confio muito mais em alguém que já errou Mas não tem nenhuma coisa aqui clara pra você, cara, eu não teria ido por esse caminho. Ou mesmo, não, eu fui e foi importante. Pra ti você repetiria. Eu faria tudo de novo. Por ter passado por aquilo e ter tirado a experiência de que eu tinha que ter passado por aquilo. É verdade. Eu tinha, porque agora eu sei como é que é. Mas se você desse um conselho pro Klaus, que chegou lá no café do lago, naquele dia, hoje, que conselho tu daria? Eu diria que a estrada tem que ser trilhada, sabe? Porque tem coisas que eu vejo os músicos hoje nascendo, né? E claro, são outras técnicas hoje, tudo diferente, né? De repente a gente com 40 anos não saberia por onde começar hoje, mas os perrengues são importantes para amadurecimento, né? Acho que em qualquer área, o perrengue é importante. Esse seria o teu conselho pro Klaus, vai ter a jornada. Vai ter jornada, vai ter tempo. E tu? Eu acho que eu diria pra mim, Vanessa, tenha menos medo e vai, confia em ti, porque tu é capaz. Talvez a gente não tenha conseguido coisas maiores porque eu não acreditava em mim o suficiente. A importância do autoconhecimento, e né? outra coisa, estudo e autoconhecimento. Com certeza. Se eu pudesse ter feito uma coisa diferente agora vindo na cabeça, né? Às vezes a gente faz uma pergunta e na hora não vem, daí tu vai refletir. Não tem problema. Mas o estudo, com certeza, eu ia dizer, Vanessa, estuda pra caramba pra te ser melhor. Para um carro. Vai passar, e tu pode ser melhor, e tu pode estudar pra caramba, e tu vai passar por perrengue igual, tá? Isso não vai te livrar de perrengue nenhum. Mas é isso. Desenvolva o teu pessoal e o teu profissional, eu diria isso. Vocês falaram de um conselho aqui para a largada da jornada. Do que vocês não querem se arrepender daqui a 5 anos? Do que eu não quero me arrepender? Essas perguntas aqui, ó, eu tinha que ter mandado ela. Não, mas é para pegar lá na verdade. É para você. Olha só, enquanto vocês... Vou dar tempo para vocês pensarem. É para você que está aqui me escutando, me assistindo, pensar o quanto você de fato decide a vida que você quer viver, os resultados que você quer ter com a tua profissão, com aquilo que você faz, mas você não quer perder o aqui e agora. Então, do que você não quer se arrepender daqui a 5 anos? Qual é a tua visão para o teu futuro? Qual é o teu objetivo maior? Que coisas você quer estar experimentando agora? Porque o dia que ele pode não chegar. O dia que pode não chegar. E a minha missão aqui é ajudar as pessoas a destravarem o seu emocional, a lapidarem o seu talento, fazerem gestão das suas relações, da sua carreira, da sua vida. E eu sou muito grata de ter feito parte, fazer parte da vida, da gestão da carreira de vocês, de ter me tornado amiga. Eles já vieram na minha casa no meu aniversário eu fui visitar vocês lá em Orlando e estar perto e saber que mesmo que a gente passe uma temporada longe, sabe que pode contar, sabe que, né, eu vou por essas pessoas que estão aqui nos escutando. Depois coloca isso nos teus stories, tá, Vani? Eu vou deixar no link aqui um formulário conhecendo você. E nas próximas 24 horas depois do podcast, eu vou escolher uma pessoa para ter 1 hora de mentoria comigo. Uau! Isso é um presentaço. Um presentaço da dupla. Legal. Por esse podcast, para quem estiver aqui com a gente. Para que as pessoas possam olhar. Porque muitas vezes as pessoas olham e pensam, plano, gestão, cara, você não imagina como você pode mudar o jogo da tua vida e de quem está ao teu redor quando você pensa estrategicamente o teu caminho. Mas quando você de fato decide como você quer viver e vive os teus acordos
contigo mesmo, na tua família, para depois levar para o ambiente aquilo que você quer levar. Verdade. Aqui foi uma aula de resiliência, persistência, talento, vontade de vencer, humildade, de desafio, de se colocar nas experiências, de não deixar a vida passar, de poder dizer, cara, eu quis ir lá, eu experimentei, eu planejei, eu voltei, e eu precisou ir lá e bater na porta e vender uma pizza, e eu fui, eu faço o que for preciso para honrar, né, a minha carreira, a minha vida e a minha família. Então, não deixa no rascunho, não deixe no rascunho, bota para fora. Né? Faz o que tem que ser feito. E eu quero saber do que vocês não querem se arrepender daqui a 5 anos. E a gente, então, fez a nossa missão aqui em inspirar as pessoas que estão no nosso podcast no dia de hoje. Eu já sei o que eu vou falar. Aí eu volto para dentro da gente, da família. Né? Eu não quero me arrepender de viver com a família. Que lindo! Ai, gente! Esse podcast acaba com muita emoção. Ai, eu amo esse homem, gente. Ele cuida muito da gente. Como pode, assim, alguém tão dedicado, assim, é muito raro. E eu não quero me arrepender de conseguir, de seguir inspirando as pessoas, assim. No que quer que seja, assim, eu gosto de ser útil, de servir as pessoas, então podem sempre, quem tá aí, pode sempre contar com a gente. Ao vivo aqui? Ai, gente, olha tá nas redes isso! sociais. Termina essa gravação em lágrimas. Toma uma água aí, Klaus, que lindo, lindo, verdadeiro. Inspirar as pessoas, viva a vida. O que você tem? Está acesso às pessoas. Eu não quero deixar nunca de ser acessível para as pessoas, de poder estar perto e de poder contar a minha história e contribuir de alguma maneira. Eu quero contribuir. Isso e a evolução da gente como ser humano, na verdade, tudo isso que a gente evolui profissionalmente, que a gente vai, que a gente é guerreira e desbrava, é para nossa evolução e para nossa família, para nossos filhos, né? Tudo é a base, é tempo. Lindo, lindo, lindo. Acho que ficou... Nós selamos essa troca aqui com chave de ouro, inspirando as pessoas a olharem para dentro, olharem para sua família, porque independente daquilo que você faz, realiza, conquista, o importante é como você está se sentindo e junto com os teus e com o teu núcleo, e é isso que importa. Cria as tuas regras e os teus acordos, viva elas com os teus valores na mesa, e as coisas vão acontecendo, e às vezes a gente tem tudo que a gente precisa e a gente está olhando para outras coisas. Então, fica aí. Muito obrigada. Curte, compartilha. Lindo! Saia do rascunho! Boa! Faz a gente ficar sabendo que você assistiu esse podcast, se fez sentido para você. Até o próximo episódio.